Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Milk Spot. Meu nome é Letícia Sereno e hoje a gente vai conversar com um grande veterinário que está vivendo fora e Ana Gisele vai apresentar ele para vocês. Olá, pessoal. Hoje nós vamos ter a honra, né, eu vou verificar na colinha, viu, minha gente? De estar com o Dr. Wilton Gomes, que atua como assistente de pesquisa na Universidade da Colômbia Britânica, na UBC, Canadá, e que já atuou anteriormente, há 8 anos, na indústria farmacêutica como consultor em pecuária e representante de venda entre os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Boa noite, Wilton. Boa noite, meninas. Um prazer estar aqui com vocês nessa noite, podendo trocar uma ideia, bater um papo, discutir um pouco aí, falar um pouco de histórias e responder perguntas e fazer perguntas, enfim, trocar uma ideia aí com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por estar, né, conosco essa noite para contribuir um pouco com sua experiência e agregar, né, no nosso setor, né, no nosso agro. Certeza. Conta um pouquinho, Wilton, quem é o Wilton? Como foi que o Wilton conheceu o agro? Como foi que ele foi parar na medicina veterinária? Você já tinha um pezinho, a família já tinha alguma coisa relacionada a tanto pecuária como agricultura, alguma coisa do tipo, ou despertou de uma hora para outra assim? Não, essa pergunta é uma pergunta interessante, Letícia, que eu venho da quarta geração da minha família, do lado da minha mãe, que gosta de pecuária, né? Que trabalha com pecuária. Meu bisavô, ele já trabalhava com pecuária, ele era gerente de uma fazenda de leite aqui em Pernambuco. Mexeu um pouco de leite e depois foi para gado de corte. E era de um governador da época, da década de 70, 60, 70, lá atrás. Ele era gerente dessa fazenda. E um episódio interessante é que esse governador, ele fez eu não sei direito, essa história eu fiquei sabendo do meu avô e dos meus tios. Já foi que me contaram, já foi né? que me contaram, mas não é história de pescador não, realmente tem foto da família. Esse meu bisavô, ele levou para o patrão dele, que era o governador, uma negociação de gado que teve, de exportação de gado, saindo de Pernambuco para a África. E ele foi um dos vaqueiros, porque ele era vaqueiro. Minha família é de técnico, de peão, de vaqueiro, gerente de fazenda, tios casqueadores. Então, ele saiu daqui de Pernambuco, embarcaram um gado e levaram para a África. E ele foi o responsável por embarcar esses animais e pelo transporte desses animais naquela época. Ele foi parar na África. Foi parar na África, foi levar esse gado para lá. E aí depois voltou. Parece que ele fez ainda mais de uma viagem, 1 ou 2 viagens, se não me falha a memória. E que parece que levou para lá e parece que não deu certo a negociação. Depois precisou entrar até com o negócio de Itamaraty para resolver, mas aí já não era mais a parte dele, né? E meu avô também era gerente de fazenda. Ele trabalhou ali por 30 anos, 35 anos, mexia com gado de corte e gado de elite, lá pela região do Limoeiro também, era muito forte. A fazenda mexia com genética, levava gado para Uberaba também, na década de 80, 90, né, Loren do Brasil, e a fazenda era muito despontada também no cenário internacional. E esse meu avô tinha 6 tios, tinha 6 filhos, que eram todos homens e 6 mulheres, e todos os homens trabalhavam também, mexiam com pecuária. E 2 deles ainda atuam na atividade, lá para a região de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Espírito Santo, e meus primos também atuam ainda na atividade. Minha mãe não decidiu mexer com nada, né? E meu pai, eles têm só um pequeno negócio, um pequeno comércio lá em Olinda. Desculpa. E aí eu decidi trabalhar nessa área porque todas as férias escolares que a gente tinha, a gente ia para o interior. A gente ia para Limoeiro, uma região ali na Zona da Mata, e ficava na fazenda ali pelo tempo das férias inteiras. Então, tanto eu como meu irmão, a gente ficava com os primos, trabalhando aproveitando esse momento. E aí meu irmão decidiu fazer agronomia e eu decidi fazer veterinária. Né? Então, mais ou menos essa foi a história, né? Foi mordido pelo mosquito da pecuária.
Pelo bezerro do leite. Pelo bezerro do leite. Exatamente. E como foi, né, essa trajetória dentro da universidade, né, e que levou o Wilton chegar até o Canadá? Como foi esse Gisele, processo? foi bem interessante, porque eu não tinha nada já planejado. Esse mapa estratégico não já estava todo desenhado para chegar no Canadá. Ele foi sendo construído, né? Vontade de Deus e interesse nosso, curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito, considero assim, muito incomodado com o local que eu tô e sempre quero mais, sempre quero agregar um pouco mais. É o lifelong learn, né? Sempre tá querendo aprender. E na veterinária, quando eu iniciei minha trajetória, né, aqui na Universidade em Garanhuns, eu fui da segunda turma da UAG, em 2006.1. Eu já sabia que eu queria mexer com pecuária, com grandes animais, mas não sabia ainda que área especificamente. Mas nem por isso eu deixei de estagiar em clínica pet, hospital veterinário de pets animais. Participei também de um processo seletivo, estagiei também num período daqueles estágios de férias, né, da faculdade. Fui também para o zoológico, trabalhei com animais silvestres, porque eu já sabia o que eu queria, mas eu também tinha aquilo na minha mente que eu precisava conhecer as outras áreas para ter realmente certeza e confirmação do que eu não queria, né? Como eu já sabia que mexia com grandes animais. E aí eu finalizei a faculdade em 2012, e aí mas em 2007 para 2008 eu mudei para Recife. Eu finalizei lá o curso. E aí eu disse, não, eu quero mexer mais com reprodução, eu quero me especializar mais nessa área, pecuária, com grandes animais, seja corte ou leite. Eu não tinha aquilo ainda bem formado na minha mente. E aí eu fui para São Paulo, para Exalc, eu fiquei lá, fiz o meu estágio de final de faculdade lá, né? Juntei o dinheiro que tinha e o que não tinha para ficar lá 4 meses na Exalc, e foi um momento muito enriquecedor, porque ali eu vi realmente uma estrutura diferente, eu vi um mercado diferente, eu vi oportunidades diferentes. E quando eu voltei, Pernambuco estava num período de seca, aquela seca 2012, Acho que foi a pior, né? Dos últimos tempos. muito agressiva, e o mercado não estava tão interessante para contratação. E eu, assim, fiz alguns estágios, mas eu não enxergava as oportunidades. Então, fui trabalhar com camarão no Rio Grande do Norte, fazer Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Fui mexer com camarão e depois de 1 ano e meio eu disse, não é isso que eu quero. É curiosidade, né? Foi uma parte de consultoria de alimentos que você foi trabalhar com camarão? Não foi. Eu fui trabalhar com vendas, porque eu já sabia que eu tinha uma veia muito forte No comercial. Porque meus pais tinham lanchonete, então eu desde pequeno trabalhei, nasci e me criei trabalhando com o público, né, vendendo coisa, então eu sempre tinha esse interesse por atender o público, por servir pessoas, eu sempre gostei muito dessa área. E aí eu fui fazendo o mestrado, fiz o doutorado, e no doutorado foi quando eu disse para minha esposa, digo, ó, se a gente fizer o doutorado, eu quero ir para o Canadá. E ela também, como era professora de inglês, era professora daqui do IF na época, ela disse, não, se você passar na seleção do doutorado, a gente vai. Eu digo, pois 1 ano depois a gente vai embora. E foi o que aconteceu. Eu passei em primeiro lugar na seleção, e aí 1 ano depois eu pedi demissão de uma empresa que eu estava trabalhando, uma multinacional, muito renomada, estava fazendo uma carreira muito boa aqui na região, nos territórios de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas aí eu disse, não, agora eu quero parar para focar na parte técnica, porque eu já tinha finalizado meu mestrado. Quando eu finalizei o mestrado, eu estava na área comercial. Ao mesmo tempo, eu finalizei o mestrado, comecei um MBA em Business, né, em Administração de Empresas. E depois do MBA, eu digo, não, eu fortaleci bem essa minha área comercial, eu preciso ter um foco maior também na minha parte técnica. Porque eu, como profissional veterinário, eu sempre fui muito realizado na área comercial, mas eu não queria ser visto só como uma pessoa de vendas. Eu queria ser visto como uma pessoa forte na parte técnica. E aí eu sabia que a venda seria uma consequência, porque eu estava na fazenda para solucionar o problema do produtor. Porque não é vender por vender. Não. Tem um propósito para que aquela venda seja feita. Exato, né? Exato. Então,
A gente tinha muito isso na empresa, era a MSD, eu trabalhava lá na MSD, também fiz carreira em outras empresas. Então, nesse primeiro momento eu fui para o Canadá em 2018 para fazer o doutorado de sanduíche, eu parei na empresa, já próximo de 3 anos, mas era muito forte essa questão de você levar qualidade para os animais e para as pessoas, né? Então, eu sempre tinha muito isso forte. Então, aí fui para o Canadá pela primeira vez, passei 1 ano e 2 meses lá com minha esposa para fazer meu doutorado de sanduíche, e aí foi quando eu conheci o Canadá, conheci o inglês, cheguei lá 000 inglês, apesar da minha esposa ser professora de inglês, eu tinha muito esse bloqueio com a língua e realmente foi um processo traumático no início, mas aí eu fui vencendo aos poucos essa barreira da língua, estudando e fiz esse trabalho inicial lá, deixei as portas abertas e voltei para a minha área aqui em Pernambuco. Voltei para a área comercial, tive uma passagem também pela Ouro Fino em 2019, quando eu voltei do Canadá. E aí depois, em 2023, foi que surgiu a oportunidade de voltar novamente para o Canadá e eu aceitei e lá estou. E hoje só vim para cá, para Pernambuco, de férias. Qual a maior diferença que você enxerga hoje do Canadá para o Brasil, assim, na parte de bem-estar animal, de qualidade de leite e de produção, propriamente dita assim? Letícia, o Canadá, ele é uma referência em bem-estar animal e produção em bovinos leiteiros, né? No mundo, ele é uma referência. Então, o que eu percebo foi que quando eu cheguei no Canadá, eu saí de Pernambuco e aí foi como se eu tivesse entrado naquele carro de volta para o futuro, né? Então eu fui para o futuro, conhecer o que tinha de melhor, o que de práticas que eram feitas naquele país. Então eu fiquei maravilhado realmente com a questão do que se tem de trabalho em desenvolvimento e com nível de conhecimento aplicado nas fazendas, no que diz respeito de bem-estar animal. Por exemplo, hoje a gente sabe que você precisa alimentar um bezerro quando ele nasce, a questão da colostragem, fazer 10% do peso vivo, fazer pelo menos 4 litros de leite pela manhã, 4 litros de leite pela tarde. Pelo período mínimo de hora ali também, Isso. respeitando. Respeitando, né, em colostragem em quantidade, em qualidade e em quantidade adequada. E aí, quando eu fui começando a ler os artigos, eu disse, rapaz, esse artigo sai daqui da UBC. Esse artigo está naquela faculdade que eu estava lá. E aí eu fui vendo o tanto que a universidade lá foi um precursor para muitas pesquisas, né? Por exemplo, o professor da linha de que a universidade ela é referência em bem-estar animal e em reprodução. E o professor de reprodução é um brasileiro, o professor Ronaldo Serri, né, que está lá há mais de 10 anos. Ronaldo tem uma participação gigante, por exemplo, no trabalho com os monitores para detecção de cio dos animais, né, que foi lá 2013, 2010, tem um monte de artigo que começou a surgir com essa tecnologia para bovinos, né, de leite especificamente. Então, aí você vai lendo os artigos e você vai conhecendo as pessoas que você tem como referência, como pessoas famosas, né? E aí você, caraca, velho, isso aqui foi aqui que foi lá, foi nesse lugar que fizeram isso, foi de lá que saiu. Aí eu digo, não, é lá que eu quero estar. E aí quando você chega, você se depara com uma realidade realmente assim, de tudo na prática, de você ver que bem-estar animal eles levam muito a sério, de um controle sanitário bastante rigoroso nas propriedades, não só na fazenda da UBC, que é um centro de pesquisa, que é referência, mas em outras fazendas também no entorno, na região, no país, né? E aí você vê que isso é uma coisa que é propagada para outras realidades, né? Wilton, qual sua função especificamente dentro da universidade e como é a relação da universidade com a sociedade, vamos dizer assim, com as outras propriedades? Minha função hoje dentro da universidade, Gisele, eu
eu sou Dairy Research Assistant, né? Eu sou o assistente de pesquisa da universidade. Como eu falei, a universidade ela possui duas linhas de pesquisa, né, de bem-estar animal, a equipe de bem-estar animal voltada para bovinos leiteiros e a equipe de reprodução. Então, a minha função é não estar envolvido diretamente com a pesquisa, mas com o operacional da fazenda para dar suporte às pesquisas que estão acontecendo em desenvolvimento. Então, eu preciso estar tocando, eu sou responsável pela reprodução da fazenda, então eu preciso estar rodando a reprodução da fazenda para que as vacas realmente tenham uma reprodução como de uma propriedade normal, porque isso pode, se eu tenho uma reprodução ruim, ela pode influenciar e impactar diretamente nas pesquisas de bem-estar animal, pode impactar diretamente nas pesquisas de reprodução. Então, a minha função é fazer com que a fazenda não pare e que continue tendo os melhores resultados, os melhores indicadores, que ela seja uma fazenda redonda para que as pesquisas aconteçam e não tenham influências de resultado negativo nessas pesquisas. Exato. E a relação da universidade com as fazendas, né? Com a sociedade em si. As pesquisas, elas rodam em torno do que a sociedade precisa, como é que funciona? A universidade, ela tem o que a gente chama das linhas de investimento, os grants, né? Que são os órgãos financiadores. E o governo do Canadá, ele trabalha diretamente com linhas de pesquisa, né, para fomentar determinadas pesquisas para que sejam desenvolvidas pelos pesquisadores. Tipo, por exemplo, trabalho com os monitores de atividade, com os colares de ruminação. Por quê? Porque precisa ter uma adoção de maior tecnologia nessas fazendas do Canadá. Então, essa pesquisa ela é fomentada, os professores submetem os projetos, recebem os investimentos quando são aprovados os projetos e executam dentro da universidade. A partir dali, esses estudantes, eles têm os resultados de pesquisa e vão para congressos e eventos regionais, locais, que tem no Canadá, e aí vão propagar os resultados que tivemos nas pesquisas. Então, parecido com o que acontece no Brasil. Tipo um trabalho de extensão. A Fazenda também, até antes da pandemia, tinha um evento chamado Open Farm, que é nada mais do que um dia de campo, né? Então, você abre a fazenda e monta várias estações de apresentação e você traz o público para justamente você apresentar qual que é o trabalho, qual que é a pesquisa que você está desenvolvendo ali na universidade. Que vai impactar diretamente para aqueles produtores ali do entorno. Isso, exatamente. No Canadá tem mais médio, pequeno produtor, como no Brasil, ou são grandes produtores? Eu não tenho os números do Brasil na cabeça, eu tenho, por exemplo, os do Canadá. Se a gente pega o Canadá e destrincha, né, nas províncias, onde que está a província que tem maior produção de leite são as províncias de Quebec e Ontário, que ficam no lado leste do Canadá. É onde é responsável por 80% da produção de leite do Canadá. E a média de fazendas nessas províncias, a média de gado, de cabeças por fazenda nessa província, você tem aí uma média de 60, 70 animais por fazenda, né? Trazendo também números do Canadá. O Canadá tem aí aproximadamente 10 mil fazendas. A gente vê aí, não é grande quantidade, né? Porque a população do Canadá é uma população de 35 a 40 milhões de habitantes, né? O Canadá vai ter 80% produzindo nessa região, então são aí 60, 70 cabeças por fazenda, são propriedades pequenas, quando a gente compara com a nossa realidade aqui. A província que eu tô, que é a de British Columbia, ela fica no lado oeste, no oposto, né, do Canadá, ali no Oceano Pacífico. British Columbia é responsável por produzir 8% do leite do Canadá, mas é a província que tem quantidade maior de vacas por fazenda. A média é de 120, 130 cabeças por fazenda. Mas a produção de leite é muito pequena, é 8%. Aí foi até uma brincadeira que eu achei.
Eu disse, rapaz, eu saí do Nordeste de Pernambuco para ir para o Nordeste do Canadá. Porque eu saí do lugar onde tem a maior Norte e Nordeste, né? Representa uma pequena porção produtiva de leite no Brasil e no Canadá do mesmo jeito. Eu digo, eu ainda estou no Nordeste. Mas aí, nessa relação, a gente pode falar que a qualidade do leite do seu Nordeste está superior à E a qualidade do leite quantidade daqui. também, né? É. Porque a média de produção é lá bem diferente. Eu digo isso porque não só de números do Canadá, como também de números da fazenda que a gente está, né? Que eu acho que é interessante a gente trazer também para o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir, contextualizar um pouco a realidade onde eu estou inserido na fazenda. Apesar de ser um centro de pesquisa, mas a fazenda da UBC possui um rebanho aí de 250 animais em lactação, um rebanho de 450, 480 animais no total, com média de 40 litros de leite. Então a gente está falando aí de uma fazenda de 10 mil litros de leite por dia, né? Com ao todo aí 9 funcionários, com a média de CCS anual de 180, 200 mil por ano, que é a média do Canadá, se a gente for parar para pensar também. Mas eu conheço fazendas na região que tem média de 70 por ano, 70 de CCS de 70 no ano, né? Então a gente vê o quanto que eles são eficientes, são rigorosos em produzir um produto de qualidade, né? Porque realmente eles adotam tecnologia na veia, né? Eles realmente... Todas as boas práticas são postas à prática mesmo. Isso, né? isso. Não sei o nome da palavra, mas tipo, é imposto tudo que está lá no papel. É realmente implementado. É implementado. O básico, bem feito, talvez funcionasse aqui no Brasil também, se fosse implementado, né? Sim, eu acredito que sim. Foi até uma das coisas que me chocou quando eu voltei na minha primeira ida para o Canadá. Uma das coisas que me chocou foi justamente isso. Que quando eu cheguei e voltei a trabalhar na área comercial, como consultor e pecuária, visitando fazenda, eu tive realmente uma crise como profissional, uma crise interna, porque eu chegava numa fazenda e o pessoal perguntava, doutor, o senhor viria acompanhar lá no Instagram, lá que eu era bem ativo, na rede social, postava, hoje eu sou mais quietinho, e eles perguntavam, e aí no rebanho aqui, o que é que o senhor acha que dá para nós fazer? Aí eu olhava assim para a fazenda do cabo, eu prestava atenção assim, eu digo, rapaz, olha, vamos começar aqui, o que é que você tem? Me responda o que é que você tem na fazenda. Disse, olha, eu estou agora começando aqui com um lote aqui de animais aqui, comprei uns animais ali, então aí eu ia conversando com ele para ver o que eu poderia sugerir, porque, por exemplo, lá a fazenda que eu tô tem ordenha robotizada. Mas eu não posso chegar para o cara aqui lá no sítio do papagaio, lá no Estalobo. Que ainda não tem nem a pia, né? Próxima à ordenha. Isso. Que não tem o costume de fazer o pré-dip e o pós-dip. E diga, coloca um robô na sua fazenda. Coloca um robô na fazenda. Que tem problema de água. E eu vou dizer pro cabo, coloca um robô. Né? Então, assim, mas de forma muito humilde, eu sempre respeitei a intenção do produtor, né? A gente via a intenção dele em querer melhorar e a gente pensava assim, disse, não, eu acho que o que eu vi lá, que dá pra gente fazer isso aqui, é isso. Então, era sempre trazer, assim, coisas mais básicas possíveis que dava pro produtor implementar. E isso daí eles entendiam e começavam a fazer. E eu acho que é importante a gente ter essa visão, né? A necessidade da gente saber fazer essas adaptações para cada realidade. Não é porque lá tem uma ordenha robô que obrigatoriamente a gente tem que usar isso em todos os lugares. Isso. Então, tem uma série de fatores que eu vou conseguir adaptar para a realidade que nós temos hoje aqui, né? Então, esses básicos bem feitos vão funcionar muito bem aqui também. Certeza. E é interessante isso porque, assim, cada fazenda está no seu processo de desenvolvimento. Isso. Cada fazenda tem a sua realidade. Eu tenho uma fazenda que tem hoje um gerente que já é um técnico agrícola. Eu tenho uma fazenda que já é gerida por um zootecnista ou por um veterinário e que existe um proprietário que investe o dinheiro e quer o retorno dessa fazenda. Mas eu tenho também uma fazenda que é uma
uma propriedade familiar que está passando por um processo de transição, que às vezes o filho é um veterinário que está terminando a faculdade, que já vem com outra visão, que quer mudar alguma coisa ali, né? Isso. Então, você enquanto profissional, consultor, você enquanto pessoa que está vindo de fora para agregar naquele sistema de produção, você tem que primeiro entender qual é que é o momento em que aquela fazenda, o momento que aquele cliente está vivendo, para você sugerir uma medida de melhoria. Não dá para você chegar e querer comparar uma fazenda que está aqui com o vizinho, que muitas vezes tem uma realidade diferente. Então, não só no Canadá, não só em Pernambuco, mas no mundo inteiro, eu acredito que essa realidade ela é vivida. Você chega eu ouço muito também podcasts de podcasts americanos, de pessoal que fala muito da realidade nos Estados Unidos, e é uma das coisas que eu vejo. Às vezes uma fazenda, ela tá numa realidade assim, o cara já tem freestall, já tem genética, já tem reprodução, já tem nutrição, já tem sanidade, e ele agora está partindo para vendo qual que é o investimento que ele vai fazer nessa fazenda. E às vezes o cara quer mudar de software, ele quer implementar um software de gestão mais rebuscado, mais apurado, mais eficiente. O software mais utilizado hoje nas fazendas, vamos dizer que é o Dairy Comp, né? Algumas fazendas no Brasil têm, mas Canadá e Estados Unidos utiliza bastante, né? Às vezes o cara tem, o produtor, o proprietário, ele tem um software de nutrição muito eficiente, mas ele está mudando o software da ordenha do cara dele. Então ele vai mudar para um mais eficiente, que dá mais precisão. Então às vezes ele olha assim, não, é o momento de fazer isso. Ou é o momento de comprar um vagão forrageiro, é o momento de eu aumentar a minha capacidade de um vagão. Ou o produtor está no momento de sair de uma ordenha normal, ordenhadeira, para uma ordenha carrossel. Ou ele está precisando sair de um momento de uma ordenhadeira para uma ordenha robô. Então, a fazenda, cada fazenda, ela tem a sua realidade diferente, o seu momento diferente e a sua necessidade diferenciada. Então, não dá para ele copiar, não dá para você copiar do vizinho o que ele está fazendo para você também fazer, não. Porque cada um tem um momento diferente. Wilton, fala um pouco sobre a ordenha robô. A ordenha robô... A ordenha robotizada é um processo que já tem mais de 30 anos sendo executado em diferentes partes do mundo. Por incrível que pareça, a gente acha que é uma coisa muito nova, mas quando a gente fala de 30 anos, a gente fica pensando, rapaz, ainda tem produtor que está saindo da ordenha na mão para balde ao pé. Porque é aquela história da realidade, cada um tem a sua realidade. E eu acredito também que quanto mais tecnificado, mais difícil fica desse produtor sair da atividade ali. Tipo, é mais fácil um ordenha ao pé ali sair, porque ele não investiu tanto ali naquela propriedade e tudo mais, sair da atividade, ficar insatisfeito e conseguir sair, do que uma pessoa que já investiu tanto conseguir sair. Dizem que quem entra não sai, né? Mas esse que é pequenininho ali ainda consegue, porque ele não investiu tanto. Mas quanto mais você investe, mais difícil é você sair do ramo, né? Porque, assim, todo investimento que você faz, existe o ROI, né? O retorno sobre investimento. Então, não adianta eu ter 20 vacas na lactação e dizer que uma ordenha robô vai ser eficiente para esse sistema de 20 vacas na lactação, que não vai. Você vai ter um sistema subutilizado, né? Então, cada fazenda tem a sua realidade. Mas, por exemplo, a realidade do robô, ela é uma necessidade que nos lugares onde tem sido implementado, é uma necessidade pelo fato de você não ter mão de obra. Então, se você pegar o Canadá, que tem 40 milhões de habitantes, né, 10 mil fazendas, comparar com os Estados Unidos, que é o vizinho aqui de baixo, os Estados Unidos ele não vai ter a mesma adoção de ordenhas robóticas como você tem no Canadá. Por quê? Mais próximo e mais poder aquisitivo que se tenha. Maior poder aquisitivo, mais próximo, uma das economias mais pujantes do mundo, um dos maiores produtores de leite do mundo, mas ele não tem tanta ordenha robótica. Por quê? Porque nos Estados Unidos a gente ainda tem muita presença de mão de obra. Então, isso é um dos fatores que o produtor ele pode chegar e dizer, não, eu posso ter uma ordenha carrossel, que vai ser mais eficiente. Para a minha realidade. Para a realidade do produtor.
Mas, ao mesmo tempo, esse carrossel, ela também é uma ordenha carrossel que já tem aderência de pacotes tecnológicos com robotização. Tão eficiente quanto? Tipo, pré-dip e pós-dip já é feito por robô. Então, às vezes, você vai ter uma ordenha carrossel que ordenha 100, 200 vacas ao mesmo tempo, com uma pessoa tomando conta. Entendeu? E não vai ter 4, 5, que às vezes vai ter aqui, por exemplo. E a questão do monitoramento de tecnologia tem se tornado algo muito importante, né? Então, quantidade de leite que está sendo ordenhado, alimentação, Isso. peso do animal, o animal que está sendo ordenhado, isso é fundamental. possível, né? Eu acho que uma das vantagens que a gente tem na ordenha robótica é justamente essa. É a questão de um volume de informação absurdo do animal, do sistema de produção, da propriedade, de tudo. Você tem, assim, hoje já existem empresas de consultoria nos Estados Unidos e no Canadá oferecendo um serviço de gerenciamento de dados. Porque o produtor não consegue colher tanta informação que ele tem, que ele não consegue sentar na mesa e tomar decisão. Porque ele tem informação de tudo. Imagine, você tem uma vaca... Tá falando do colar, né? De reprodução, que dá para perceber pela quantidade que ela anda. Não, exatamente. Você tem uma vaca. O que é que eu tenho de informação desses animais? Eu tenho informação de quantas horas deitada ela fica, quantas horas ela fica em pé, quanto tempo ela bebeu água, qual é o lugar do lote que tem lotes, tem equipamentos de GPS que mapeiam qual é a preferência dos animais no barracão. Por exemplo, se você tem problema de estresse térmico no barracão de freestyle, às vezes eu vou ter animais muito localizados em uma determinada área. Se, por exemplo, eu não tenho muito coxo de água e eu não tenho ventiladores suficientes na época do verão distribuir no barracão. Então as vacas correm tudo para o lugar que tem coxo de água e ventilador. Eu consigo ter essa informação. Consigo ter informação de reprodução, de vacas montando uma nas outras. Eu consigo ter informação de ruminação, tempo de ruminação, frequência de ruminação, quantidade de alimento ingerido. E aí você começa a ter toda essa informação. Aí eu vou para a ordenha. A ordenha me dá a informação. O momento que a vaca entrou para ser ordenhada, quantos litros ela deu, qual é o teto da vaca que está tendo maior condutividade, porque aí ele vai dar informação se ela tem problema de mastite, se tem aumento de CCS por teto, ele consegue me dar. E aí você começa... já tem trabalhos, por exemplo, sendo feitos até com a Amazon, questão de câmera, foi feito com um dos professores lá da UBC também. Não me pergunte do resultado, que eu não li ele todo. De câmeras que detectam expressão facial, que são os equipamentos que detectam no iPhone, câmeras que detectam expressão facial para fazer leitura de olho dos animais quando elas expressam que estão sentindo dor ou quando elas estão em situação normal. Tudo isso dá para a gente minimizar custo também, porque doença é custo. E Isso. tudo isso dá para agir antes da doença chegar, né? Exato. Mas você veja a quantidade de informações que eu tenho... É muito grande. Para tomar decisão. E todo dia tá ali gerando uma porrada de dados. Todo dia eu tenho muito dado. Então, e não é só ter dados. Não. Não adianta, né? Porque não adianta. Porque você pode ter muito dado, mas você precisa saber o que fazer. Então, você tem que estabelecer, por exemplo, quais os dados que eu preciso fazer uma leitura diária. Quais os dados que eu preciso fazer uma leitura mensal, semanal. Entendeu? Para eu poder não me sobrecarregar com o volume de informação que eu tenho. Então, existe esse trabalho que você precisa fazer. Por isso que hoje eu brinco com alguns amigos meus que o profissional da veterinária, da zootecnia, da agronomia, das agrárias, que vai trabalhar com fazenda e que vai mexer com tecnologia, né, que cada vez mais a gente vai trabalhar com tecnologia, é que a gente precisa ser um pouco especialista para entender, ter uma fortaleza nossa, mas a gente também tem que ser o profissional generalista, para a gente ter uma visão holística, uma visão 360 graus, eu preciso entender um pouco de gestão, eu preciso entender um pouco de nutrição, eu preciso entender de saúde, eu preciso ser aquele cara do geral. Bombril.
Um bombril. E assim, uma coisa interessante, é uma provocação minha que eu faço aos profissionais de hoje, da minha área, por exemplo, que mexe com grandes animais. Quem está na faculdade, eu vou mexer com grandes animais. Estude, se capacite. Porque primeiro, hoje em dia, cada vez mais é menor o número de pessoas que quer exercer a profissão nessa atividade. Por quê? Na veterinária, por exemplo, a turma quer trabalhar com pet, quer trabalhar com outras áreas, porque às vezes você tem o desafio de trabalhar com pecuária, de acordar cedo, deslocamento, viagens, finais de semana, urgências clínicas que você vai ter. Mas o profissional ele tem que ser generalista, além de especialista, porque você precisa trabalhar com dados, você precisa trabalhar com gestão. Eu não enxergo hoje o veterinário de hoje, o veterinário do futuro, que vai ser aquele cara de reprodução. Eu quero mexer com reprodução. E só isso, acabou-se. E você vai mexer com reprodução. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, os veterinários já não estão nem mais palpando vaca. Porque você já tem kits de detecção de prenhez dos animais, né? Então, o veterinário de reprodução hoje, ele vai ser aquela pessoa que vai ser chamada para resolver o problema de uma fazenda quando ela tiver indicadores reprodutivos que não estão performando bem. Então, que já é resultado daquele software que vai dar que tá alguma coisa errada ali e que não consegue resolver. Aí vai lá e chama. Porque a fisiologia, ela vai sempre estar aliada com a tecnologia. O código do algoritmo lá, ele só vai dar 1 ou 0. Mas o algoritmo é a inteligência artificial, que ele é o machine learning, né? Essa é a máquina sendo desenvolvida, é a máquina aprendendo, mas a ciência tá em você. Para pegar esse número, pegar esse resultado, analisar e dizer onde que está o problema. Então, é aí onde entra a sua expertise. O diferencial. Então, não assim, ser mais um. quando eu sempre digo, quando o pessoal pergunta, tua especialidade é o quê? Eu digo, eu mexo com reprodução, eu entendo de qualidade de leite e um pouco de gestão de fazenda. É o que eu mexo. Aí tu não mexe com clínica de cirurgia? Eu digo, nunca. Se, assim, me der um bisturi, esqueça. Entendeu? Então, assim, para também, eu não... Se eu quiser também fazer um curso de pequenas cirurgias, eu vou numa instituição que faça esse curso e pelo fato de eu ter a teoria, eu vou desenvolver a técnica. Mas eu não me enxergo que eu vou ser um veterinário que vai ser especialista em cirurgia. A gente tem que ter realmente toda essa bagagem. Toda a área, né? Toda essa bagagem. Poder juntar e agregar. Falando de Wilton como pessoa. Quem é o Wilton lá quando era criança, adolescência, até por aqui. Tá, rapaz. Já tem muita coisa para falar, porque já é quase 40 já. Letícia, eu nunca fui uma pessoa assim, desde criança, né? Trabalhava com meus pais, ficava com lanchonete, ia para fazenda, e depois entrei na faculdade. Demorei para entrar, porque nunca fui um aluno muito estudioso. Professores que estiverem me assistindo, que for da época, vão saber que eu não era uma referência. Não mesmo. Eu era aquele aluno que sentava no fundo e que às vezes botava óculos escuros e dormia na sala, né? Eu era um aluno que tinha um professor, eu não vou dizer o nome dele, não. Ele sabia que eu estava na sala, mas eu não estava na sala, porque eu estava com a cabeça muito longe. Aí depois eu lendo alguns livros, eu fui descobrir que eu tinha como se fosse a síndrome do pensamento acelerado, né? Porque eu não conseguia focar, eu tinha que gastar energia para focar ali no aqui e agora, né? Porque eu sempre estava pensando em outras coisas, pensando no futuro, gastando energia e não prestava atenção no conteúdo da aula, né? Mas foi um período muito bom, período da faculdade. Na época eu tinha era muito brincalhão, se divertia muito. Cheguei a ter banda de forró na época da faculdade, a gente juntava, vamos fazer coisa aqui, vamos se juntar. Mas às vezes, pelo fato de eu ter esse lado social, esse lado, vamos dizer assim, de me conectar muito com gente, eu não estudava muito e aí eu perdi alguns períodos na faculdade por falta de foco.
Mas aí eu vejo isso também como um lado positivo. Eu me considero, como eu paguei disciplinas em 5 turmas diferentes, eu me considero um aluno muito bem relacionado. Porque acabou que eu fui conhecendo muita gente. Então, quando eu saí e fui para o mercado de trabalho, eu conheço 1, 2, 3 pessoas que foi de uma turma. Qual foi a turma que a gente estudou mesmo? Qual foi a turma que a gente estudou mesmo? Então, foi muito bom isso. Então, isso me ajudou muito e eu creio que me ajuda. Eu estava lendo um livro do Simon Sinek. Ele fala do Círculo Dourado, o nome do livro é Comece pelo Porquê. Sim. E aí, no final do livro, né, ele fala, né, porque você tem que descobrir o porquê para entender o como e o que das coisas, né? E aí eu fui entender o meu porquê, eu fui descobrir o meu porquê, né? Quem você é, qual que é a sua essência, para você entender o como que você, o que você faz, né? E como que você faz. E aí foi uma coisa que no final desse livro eu achei muito bacana, porque eu comecei a ver, a analisar o Wilton, sabe? E aí eu achei uma coisa legal, porque por que eu sou veterinário? Por que eu fui para o Canadá? Tudo tem uma explicação, né, na vida da gente, né? Primeiro de tudo, Deus, eu sempre fui, desde a minha adolescência, fui evangélico, né? Sou evangélico, cristão, e minha família também. E aí eu sempre tive muito isso forte, a questão também espiritual. E aí fui analisar, né? Eu vi assim, poxa, a questão do comercial veio muito forte por conta dos meus pais na lanchonete. Eu dormia debaixo do balcão de uma lanchonete, né? Meus pais até hoje estão nesse lugar. E, por exemplo, por que eu decidi fazer veterinária? Porque na minha infância eu tinha o contato com fazenda, mexia com bicho e tudo, né? E por que eu gosto de mexer e trabalhar com gente, conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos? Porque a questão da igreja também ajudou muito, porque a gente tinha esse lado de ajudar as pessoas, ajudar o próximo, né? Isso muito forte. Então, tudo isso fez essa... É tudo um link, né? Tudo isso fez um link. Então, assim, você vai, ao longo da sua jornada, trilhando ali, conhecendo as pessoas ao longo do caminho e vai se conhecendo, né? Então, eu sempre fui muito comunicativo, isso me ajudou muito, né? Dentro da faculdade e fora dela. E foi isso que foi levando, entendeu? E o Wilton de agora não, do futuro, se orgulharia de Wilton hoje, como pessoa, Sim. Não só como profissional. Sim, porque eu ainda tenho muitos projetos pela frente. Hoje estou no Canadá, mas não enxergo que eu vou parar onde eu estou. Quero mais, estou estudando, estou fazendo outras coisas paralelas. E o que eu enxergo é que o Wilton do futuro vai se orgulhar, porque foi um momento também estratégico essa minha ida para o Canadá, que foi o momento que eu tive o nascimento das minhas filhas, né? Depois da pandemia, Olivinha nasceu na pandemia e depois veio Melissa. E aí é uma coisa que eu também descobri, minha paternidade, né? Com minha família. A área comercial, ela exige muito da gente, de viagem, de deslocamento. Então, eu entendi isso também como um break que eu dei para focar também em família. E isso ajudou muito, porque minhas filhas estão no momento que eu considero que a gente também precisa dar uma desacelerada na carreira para focar um pouco na família, estruturar bem a base, solidificar essa base para depois a gente avançar, né? Cada pessoa tem um momento diferente. E às vezes a gente foca muito carreira, e às vezes a gente abdica de algumas coisas que a gente vai deixando no caminho e lá na frente essa conta ela pode chegar. Família, filho, amigos, a fé, a religião. E aí eu sempre, assim, tentei buscar trazer as coisas de forma assim equilibrada, ter equilíbrio, ter um balanço na minha vida. E chegar lá na frente com toda a bagagem sem ter deixado nada no caminho. Se tiver deixar alguma coisa, o que não presta. Mas o que for bom para você, o que agrega, o que soma, o que multiplica, tá levando tudo. Então eu vejo isso, a minha família hoje tem sido uma coisa que eu tenho focado muito, minhas filhas. E eu enxergo que elas estavam nesse momento de precisar da minha atenção.
E o Canadá veio também muito nesse momento de forma bem interessante para eu dar uma diminuída Vamos desacelerar. desacelerar, porque o ritmo era louco. Era assim, eu trabalhava de segunda a sexta, final de semana eu queria visitar a fazenda, eu ainda visitava a fazenda, às vezes no final de semana eu deslocava, às vezes na segunda-feira de madrugada eu já saía e voltava no sábado. Então, era essa loucura. Mas era muito bom. Se for para voltar para fazer tudo isso, também não tem problema. Se for, Wilton, se for para voltar para o Brasil também, também não tem um problema, já, mas não é o meu momento. Eu senti que não era o momento. Eu tive até, tipo, momentos que precisaram, que me chamaram para participar do processo seletivo para trabalhar em fazenda. E eu estando lá, eu digo, não tenho esse interesse, não é o momento, eu vou focar por aqui ainda. E lá eu estou no Canadá. E não pretendo voltar agora. Por agora não. Eu estou muito satisfeito fazendo o que eu estou fazendo, porque eu acho que quando você viaja, quando você sai da sua realidade e enfrenta um desafio novo, você abre a sua mente, você amplia o seu horizonte. E não é que você saindo daqui, de onde você está, você vai perder o que você fez. Às vezes a gente se engana achando que vai perder ou que vai acabar com o que estava construindo. Muito pelo contrário, você está dando um passo a mais e que se amanhã ou depois você quiser voltar, você rapidamente consegue restabelecer as conexões que você tinha. Então, eu vejo que para mim ainda é o momento de avançar mais e continuar, porque tem muito ainda o que aprender lá. Suas filhas, elas estão super adaptadas no Canadá. Inclusive, elas não têm frio, né? Esses dias eu vi no Instagram e eu fiquei impressionada como elas não têm frio lá. Porque com certeza eu estaria congelando. Elas são lindas, né? E como é o Wilton como pai? Eu como pai, eu sou... Assim, Gisele, eu sou... Eu não sou aquele pai que tem aquela visão que eu quero dar tudo pro meu filho que eu não tive. Não. Eu quero preparar elas para o futuro. Eu quero deixar elas prontas para viver a realidade que elas vão ter no futuro. Então, se for o momento de chamar para corrigir, a gente vai chamar para corrigir. Se for o momento que é chamar para conversar, a gente vai conversar. Porque é por isso que eu decidi, assim, estar muito junto delas, junto com minha esposa. Minha esposa não trabalha porque a gente entendeu que é o momento de ficar com elas, esse momento inicial para investir na fundação delas, né, na base, solidificar essa base, porque eu sei que amanhã ou depois, no futuro, elas vão estar preparadas. E aí elas vão seguir em diante. Então eu sou esse pai que o tempo inteiro estou olhando para elas e estou imaginando como é que eu posso fazer para agregar mais na vida delas, como é que eu posso fazer para ensinar melhor elas, como posso fazer para gerar memória na vida delas. E é isso. Eu acho que essa fase é a que mais traz lembrança, né? A criança até ali, uns 12 anos de idade. Depois que passar disso, acho que não fica muita coisa, não. E o que o Wilton diria a elas se elas chegassem para o pai e dissessem assim, pai, vou fazer veterinária? O que você diria a ela? Qual o conselho que você daria para as suas filhas? Eu acho que é muito simples, assim. Tanto se elas fossem fazer veterinária fora do país ou aqui, o conselho que eu daria para elas é assim: a área que você escolher, procure ser a melhor. Procure ser a melhor. Mas com muita humildade. E sempre seja interessada mais do que interessante. Se mostrar interessante. Porque a pessoa que é interessada é aquela pessoa que vai chegar nos lugares, que vai olhar no olho, que vai fazer pergunta, que vai buscar saber o que aquela pessoa está fazendo, né? Que vai estar querendo conhecer a realidade. E aquela pessoa interessante é aquela pessoa que só vai chegar e querer se mostrar e falar porque eu tenho, porque eu fiz, porque eu aquilo. E não é esse o sentido, né? Não é. E eu acho que isso é muito simples ensinar isso para elas, porque é o que eu sou.
eu não tenho frescura. Às vezes as pessoas, não, porque você tá no Canadá, eu digo, rapaz, homem, deixa de besteira. Isso aí, eu fui, tu pode ir, se tu quiser. Aí tu chega lá, a gente se ajuda, não te aperreia. Porque eu saí daqui e eu vim disso, entendeu? Eu não sei ser diferente, eu não sei mostrar uma coisa que eu não sou. Então é isso que eu passaria para elas. E eu acho que isso a gente aprende muito também com o nosso povo, com a nossa realidade. A gente tem essa realidade. Então, quando eu visitava o nosso produtor é um povo muito simples, é um povo muito humilde. Então não dá para você. Eu sempre brincava quando eu trabalhava na área comercial, quando eu ia visitar um cliente, contando uma história aqui, né, abrindo um parêntese, quando a gente ia visitar um cliente, eu dizia: se você for visitar um produtor de leite, né, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, não vá de camisa de botão, não. Vá de camisa polo. Mas por que, Wilton? Eu disse: olha, porque a camisa de botão, o caba chega todo arrumado, relojão, desce num carrão, uma coisa assim, você vai espantar o produtor. Vai. Vá com a camisa polo, vá com a camisa simplesinha, né? Também não precisa forçar uma situação, ir de calça rasgada, chapéu de palha. Não, não é isso. E sente, você vai tomar um café com um caba no alpendre da casa, você depois Comer um docinho. comer um docinho, queijinho coalho, entendeu? Ele sempre vai querer mostrar alguma coisa. Vem cá, meu filho, pra ele mostrar Doutor, um vem negócio. cá para ele mostrar um negócio. E vai escutar a história dele. Isso. Para você entender a realidade daquele lugar. Uma vez eu escutei uma história. E eu digo a você, por muitas vezes eu contei essa história e por muitas vezes eu fiquei emocionado. Porque eu acho que foi aqui na região mesmo, aquela região ali da Pedra. Uma vez eu fui visitar um pecuarista, ele tinha lá um rebanho de umas 150 cabeças. E o pai os filhos já estavam tomando conta do negócio já. Mas a fazenda já tinha sido passada de gerações. E os filhos estavam explicando isso, Wilton, na época da seca aqui, o pessoal vinha pedir vaca emprestado. Eu acho que vocês também devem conhecer alguma coisa parecida. E eu disse: mas vaca emprestada, como é que é assim? Porque o povo naquela época, na década de 70, 60, na seca que tinha, o povo morria de fome. Morria de fome. E quando você emprestava 2 vacas para uma fazenda, o cara dizia isso: olha, você leve, era uma criação de meia, meio que uma criação de meia, né? Dê comida para a vaquinha, não deixe faltar comida para ela, dê uma palma, dê uma ração, um bagaço. E o bezerro, você vai cuidando do bezerro e depois, quando você melhorar de condição, você devolve o animal. E aí eu fiquei, mas como é que é esse negócio? Como é que acontece isso? Aí depois ele devolvia, quando passava 2 anos, 3 anos, o cabo chegava: doutor fulano, seu fulano e tal, tá aqui de volta a sua vaquinha, as crias que ela tomou foi essa daqui, e eu consegui sobreviver, porque o cabo do leite da vaca, ele fazia o leite, ele fazia o queijo, molhava um cuscuz, né? Dava os meninos. Cuidava dos meninos. Então, assim, você vê o quanto que uma vaca de leite é um animal santo, é um animal sagrado. Então, quando eu escutei aquela história, eu fico emocionado. Eu fico emocionado porque eu vi que eu estava lá escutando essa história e eu disse: e eu estou aqui hoje nessa fazenda para ajudar esse produtor a continuar a atividade dele, para ele ser mais eficiente. Para ele continuar acreditando. Para ele continuar acreditando. Então, eu estou aqui como profissional, com o estudo que eu tenho, com o Canadá, com não sei o que lá, com qualquer lugar que você foi, para trazer, para tentar colocar aqui um tijolinho a mais na história desse produtor, sabe? E o quanto a gente tem essa responsabilidade. Então eu falo para quem vai assistir a gente isso. O quanto você tem uma responsabilidade, seja você na área de venda, seja você na área comercial, seja você na área técnica, enxergue o produtor como uma pessoa que está ali sobrevivendo da atividade. Leve esperança. Leve esperança para ele. Porque ele continuando, ele permanecendo na atividade é bom para todo mundo.
é bom para o comércio das cidades, é bom para o comércio de uma região maior. Quantos filhos foram formados, quantos netos foram formados e o pai ainda está lá, continuando a atividade. Então, eu quando chegava numa fazenda, depois que eu saí dessa fazenda, eu disse assim, eu digo, agora eu me encontrei, enquanto profissional, que eu não sou só veterinário, eu sou um mensageiro de esperança. Eu sou um mensageiro de que continue na atividade. Eu sou um mensageiro de que não pare. E eu tô lá para fazer ele continuar. Então, meu telefone não parava de tocar. Porque o cabo ligava, eu chegava nas lojas agropecuárias, disse, olha, o produtor chegar aqui com dificuldade, ligue para mim. Doutor, mas quanto é que é a sua visita? Não se preocupe não. Numa época que eu estava pelo laboratório, eu era custeado pela empresa que prestava o serviço. Uhum. Mas, doutor, esse remédio é muito caro? Eu digo, não. A gente vai sentar, eu vou fazer uma conta com o senhor e eu vou lhe mostrar que o meu remédio não é caro, porque o senhor vai economizar no que o senhor está fazendo e o senhor vai conseguir pagar a conta do remédio. Que é eficiente, né? Sendo eficiente. Então, veja, com tanta tecnologia que eu tinha, com tanta coisa que eu tinha para comprar, não, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Eu digo, não, vamos estabelecer aqui protocolos de tratamento para os seus animais. O senhor está tendo muito problema com vaca, com mastite. Mas o que é mastite, doutor? Não, é a mamite. Aí você muda toda a forma de falar. Todo o dicionário. Você tem um dicionário para conversar com o caba, sabe? Aí pronto, aquela história que você chegava lá com a camisa polo, desmanchava. Você quebrava o gelo. Eu não sabia o que era, não. E olha que eu sou criada nisso aí também, né? No meio do agro ali. Eu nasci na fazenda. Mas não sabia o que era ruptura. Doutora, minha bezerra tá com a ruptura. Que danada é ruptura? E batia. Aí eu perguntei pro meu irmão, né? Que é mais. Às vezes, ruptura é uma hérnia abestalhada. Eu disse, eu não sabia não que era ruptura. Eu lá sabia o que era ruptura. E aí, a senhora veio olhar, eu disse, vou olhar o que é isso. Mas eu não sabia o que era ruptura. Pois é. Eu vou olhar pela primeira vez. Né? O que seria. Aí, uma ruptura, eu fiquei umas meia hora assim, depois eu perguntei pro meu irmão. E não quis dizer na frente dele, né? Se eu vou olhar a sua ruptura lá, vai. Não sei o que não, ruptura não. Eu não sei se eu vou resolver, que eu não sei o que é. Eu até hoje, pra você ter noção, já mudei meu chip, é do Canadá, mas como a gente muda e chega a mensagem no WhatsApp que mudou o chip. Até hoje, eu tenho produtores que mandam mensagem para mim, doutor, tô com uma novilhinha assim, aqui e tal, ela tá com, essa semana mesmo eu recebi uma mensagem, ela tá com 13 meses, já tá começando a dar cio aqui, eu insemino não sei, aí eu paro, vou responder, vou trocar uma ideia com ele. Porque é isso que a gente... É para isso. É o propósito, né? Não teria nenhum propósito se a gente não fosse ajudar pessoas em uma realidade. Não. Você realmente vai para mudar a realidade das pessoas e dos animais. Você tem mais do que uma profissão. Você tem um chamado. E eu acho que fica muito claro isso para você, enquanto profissional, quando você entende esse chamado que você tem. Porque você descobre o seu propósito. Sim. E quando você descobre o seu propósito, você vai... a vida vai se tornar mais leve. Tudo se torna melhor. Isso. Quando você descobre. Dificuldade vai ter. Sempre. Não existe uma profissão perfeita. Não existe um cenário perfeito. E a gente vida sempre que vai só tem ter. coisa boa, notícia boa e que sem graça seria também, né? Tudo bom, não tem nenhum problema. Exato. Tem que Exato. ter Não ia valorizar. E nem ia aprender nada, porque eu acho que a gente aprende na dificuldade, a gente aprende com problema. Sim. Com a estratégia ali. Teve um cliente que falou que é na dificuldade que você encontra as soluções. Então, ali você vai encontrar e vai aprender também com o processo. Então, naquela dificuldade, você aprende a resolver e você também vai ajudar pessoas, porque você já resolveu uma vez e aquela outra pessoa vai ser ajudada por você, porque você já conseguiu resolver alguma coisa. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E quem é Deus para você? Rapaz, pelo livro de teologia que uma vez eu já li, é um ser infinitamente bom que em seu santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Essa é a definição que tem do livro e só foi essa passagem que eu decorei.
Mas era um livro de teologia sistemática, porque uma vez eu já, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu tinha também um chamado missionário que eu queria também ir para o seminário, estudar teologia e tal. Aí depois eu decidi fazer veterinário, depois eu vou fazer teologia, mas nunca fiz. Mas assim, Deus para mim é realmente o centro de todas as coisas, é quem realmente cria, sustenta, governa, que dá a condição, que deixa também em alguns momentos a gente ali passar um aperto, porque a vida também é escolha nossa também, né? Mas segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, a gente confia e espera. Então, tudo acontece. Então, eu não acredito... No mundo sem Deus, eu não acredito que tem nesse mundo, né? Porque eu não sei se ele existiria. E pessoas que não têm Deus realmente Tem que têm dificuldade. desconfiar, né? Tem que desconfiar, mas tem que ter dificuldade, assim, porque a gente vê hoje o mundo como Tem que tá. crer em alguma coisa, né? Eu não sei se faz sentido. Eu não me imagino não acreditando em Deus. Porque não faz sentido. Assim, foi até uma das conversas que eu tive uma vez com um amigo meu, que é pastor, e é interessante. Eu digo, por que o pessoal do país do primeiro mundo tem tanto problema de tirar a vida, né? De que não tem razão para viver, né? Para não falar em outras palavras. E aí ele falou muito simples, porque lá eles têm tudo. Tudo assim, porque eles têm tudo de condição, não falta nada. Tem estabilidade, você tem carro, você tem emprego, você tem... Você bota o sentido em coisas. Isso, porque nada lhe falta. Num país de primeiro mundo, você, com pouco, você vive e vive bem. E num país de terceiro mundo, você tem dificuldade, né? Você tem falta, você tem carência, você tem violência, você tem muitos problemas sociais. E isso daí faz com que você precise ter a necessidade de se apegar a alguém ou alguma coisa. Então, quando você entende que esse vazio que você tem, essa alguma coisa que lhe falta, é um vazio que é preenchido pela presença de Deus, fica muito mais fácil para você acreditar, né? Então, é mais ou menos isso. Eu participo de uma igreja lá no Canadá, eu toco violão lá, parei de tocar no Cheiro de Formol e toco na igreja, né? Glória a Deus. Mas só foi por um momento só, foi um momento aí meio diferente da minha vida. Mas a gente vê isso, a gente vê nas igrejas, por exemplo, eles não fazem apelos de pessoas para se converter, tem mudança de vida, de decisão lá, porque todas as pessoas assim já dizem que já são cristãos, né? Já. Mas, não tem tanto igual aqui no Brasil. Mas aqui a gente tem que estar em cima, tem que estar... mas eu vejo que Deus é essa força que sustenta a gente, e que sem ele a gente não é nada. E quem sustenta você? Quais são os pilares que você coloca assim? Não, o Wilton é Deus e é família. Sanidade, nutrição e reprodução, né? A tríade. Não, a parte espiritual, com certeza, né? Deus em primeiro lugar, em tudo, material em tudo, família em tudo, ele que está na frente, atrás e voltando do lado do outro. Minha esposa é uma pessoa que chegou, que Deus me deu, porque em 2009, quando eu estava aqui em Garanhuns, eu era muito novo e passei por uma situação de família complicada, porque eu já era noivo aqui em Garanhuns. E essa minha noiva da época da faculdade, ela faleceu de câncer. E aí eu tive esse momento de queda, e aí foi quando a veterinária perdeu o sentido, o negócio ficou meio desencaminhado, e aí foi quando minha esposa, um ano depois, ela chegou. Então a gente começou a namorar. Ela tá em Garanhuns, eu em Olinda, ela já conhecia ela, é a família dela. E aí depois ela foi descobrindo as coisas erradas, foi descobrindo a banda de forró, foi descobrindo, rapaz, eu sou evangélico, você não disse que era evangélico. Eu disse, mas rapaz, veja bem, porque na veterinária a gente sempre tem um negócio aqui e acolá, Foi uma fase só, né? um evento, uma coisa, a gente tem que animar o povo. Mas foi aí, ela foi trabalhando isso, tendo paciência comigo, e eu fui chegando devagarzinho. A gente falou, né, da importância de ser esperança para o produtor.
Então, eu queria que o Wilton fosse esperança para os profissionais que estão atuando e para aqueles que estão se formando. Vale a pena ainda fazer veterinária? Vale a pena ainda trabalhar no agro? Veja só, eu conheci uma estudante de veterinária de uma universidade muito renomada nos Estados Unidos. Ela foi lá na UBC para estagiar comigo. Ficou um tempo lá. De uma turma de 110 alunos, ela e mais dois que queria trabalhar com pecuária, né? Com agro. Porque ela disse que está todo mundo indo para outras áreas, né? Principalmente pequenos animais. O que eu enxergo é que existe uma oportunidade porque você não tem tanta gente na área. Aqui também é essa mesma realidade. No Brasil, a gente se depara com essa realidade. É uma área mais difícil. É mais difícil. A gente precisa deixar isso muito bem claro. A gente precisa alinhar expectativas. Não espere que você vai para um consultório e que... Vai ficar no ar-condicionado o dia todo. No ar-condicionado e que você vai... O seu paciente vai chegar você, né? até você. Não acontece isso. Você vai precisar realmente... ir para um fosso de ordenha, você vai precisar realmente ir para um curral, você vai precisar realmente ir na lama, acordar de madrugada, dormir tarde. Mas se você falar de... Eu estou falando de desafios, mas se você falar de realização profissional, eu sou muito realizado porque a atividade do agronegócio ela é muito dinâmica. Então, se você, por exemplo, pega dados de... existe lá no Canadá e Estados Unidos dados de veterinários e casos de suicídio. E casos de desenvolvimento de doenças mentais, de ansiedade, de depressão. É altíssimo. Não sei por quê, mas deve ser porque muito estresse, proprietário de pet... Responsabiliza muito o veterinário, né? Isso, Você hoje está cuidando de... Não que não tivesse, se não fosse o caso. Mas eles responsabilizam como se você estivesse cuidando do filho dele ali. Isso. É membro da família já hoje. Então a responsabilidade se torna maior. Não é um animal de produção igual Não. a vaca, o Não. cavalo, que também o cavalo está migrando para isso também. É para pet de grande porte. Pet de grande porte. Porque Então, tem uma responsabilidade maior, então acho que isso cai muito no profissional. eu acho que isso cai no profissional e o que eu vejo de diferencial no agronegócio é essa questão de missão, é essa questão de que a gente pode agregar, mas é o desafio. É o desafio que a gente tem na atividade. O desafio de você, por exemplo, chegar numa fazenda e você ter uma situação atual e você conversar com o produtor e ele lhe dizer, eu gostaria de ir para cá. E você, com seu conhecimento, você montar um plano de ação, né, específico para aquela fazenda e direcionado. Então, você vai estabelecer, por exemplo, um plano de ação com médias de curto, médio e longo prazo. Você vai iniciar no curto prazo para sanar essas dificuldades, os problemas ali que tá, né, acontecendo. E então você vai mostrar para o produtor o que ele está conseguindo ver, para ele também acreditar no que você está falando, né? Então depende muito do perfil do profissional. Por isso que eu digo, ele tem que ser especialista, mas ele tem que ser generalista, ele tem que entender de gestão, ele tem que entender de pessoas, ele tem que saber se vender. Então, quando a gente pega um estudante de veterinário que diz, eu quero mexer com reprodução, doutor, eu dou uma risada na cara dele. É mesmo, rapaz. E qual foi o estágio que você dá? Eu estagiei com o doutor fulano, doutor Cicrano, Beltrano, tudo na reprodução. Eu digo, foi. Eu digo, rapaz, parabéns, você tá indo muito bem. Mas tu já mexesse com alguma coisa no comercial? Uma vez eu disse isso para um profissional. Não, porque eu queria estagiar no tal lugar. Eu disse, tu já estagiaste num balcão de uma loja agropecuária? Aí o cara deu um rearretado. Balcão de uma loja agropecuária? Eu disse, sim, pô. Aqui em Garanhuns e tal, tem um monte de loja e tal, ou em outra região. Eu disse, não, nunca pensei nisso, não. Ele disse, você deveria estagiar 6 meses para você entender o que há
qual é o princípio da penicilina, beleza, você sabe, da benzatina, da procaína, mas você vai trabalhar com o público, você vai ouvir todo dia uma história diferente, você vai entender de produtos, você vai entender um pouco de gestão, você vai trabalhar com colegas ao mesmo tempo, com seus pares ali no balcão, no mesmo lugar. Veja quanto conhecimento a gente já está vendo aqui. Mas o cara acha que só botar a mão em vaca é que é a profissão. Então, assim, o que eu, ao longo da minha jornada, que é minha, eu aprendi o seguinte, que o seu conhecimento, né, o hard skill que você tem, é seu dever e obrigação. Parabéns, é seu dever e obrigação. Você entra numa fazenda, você é contratado no laticínio, você vai reduzir o CCS, você vai aumentar a produção, a média por vaca da fazenda, é seu dever e obrigação. Você não é melhor, nem melhor do que ninguém, e nem o mais competente profissional, porque você faz isso. Agora, se você for analisar os profissionais que se destacam, tenho certeza que além da competência que eles têm, o hard skill que eles têm, o soft skill é muito forte. A empatia, a comunicação, né? O dar ouvido ao produtor ali, de sentar e tomar um café, que tem gente que quer chegar e ir embora. Não fiz meu serviço, estou indo embora. Isso. Não é isso. Eu fui contratada para ficar 50 minutos, então eu vou ficar os 50 minutos aqui. Ou então, como Letícia costuma usar como exemplo, eu fui contratada para levantar esse copo e eu vou só levantar esse copo, né? Se a posição do copo for melhor em outro local, não me compete dizer. Isso. Né? E isso é interessante, gente, porque é o seguinte, não é, tanto faz estar no Canadá, tanto faz estar nos Estados Unidos, tanto faz estar em São Paulo, Minas, na Pedra, em Capoeiras, no Sítio do Papagaio, em Saloá, em qualquer lugar. É a mesma coisa. Reprodução é a mesma coisa. Vaca de leite é a mesma coisa. Tem um útero, 2 ovários, uma boca, 2 olhos, come silagem de milho. No Canadá, aqui, todo mundo sabe o que é. Mas pessoas, não. Aqui tem um jeito. No Canadá tem outro jeito. E eu, como tenho esse negócio de pessoas muito forte comigo também, você chega no canadense, esse pessoal mais do exterior, primeiro, eu como imigrante, dificuldade no inglês. Como é que eu vou quebrar o gelo com um cara desse? Essa era a minha maior crise comigo mesmo. Como é que eu vou quebrar a barreira do gelo para eu ser que nem eu sou o Wilton do Pernambuco? O Wilton veterinário, aquele cara que conhece, que conversa, que tira onda, que brinca. Mas, rapaz, eu tirava uma brincadeira com os caras faziam assim. Primeiro que não entendia, porque quando você traduz o inglês, o português para o inglês, já tem diferença. Muito. Aí eu chegava lá e eu queria falar os ditados que eu tinha aqui da região. Tipo, é pau na máquina, vamos trabalhar, né? É o cachorro amarrado e o pau comendo. Como é que eu vou dizer pau na máquina? Eu ficava bang na machine, eu falava. O cara olhava pra mim assim, rapaz, bem na máquina. Que merda é essa, rapaz? Não tinha contexto. Não tinha nada a ver com nada. Aí, bora, rapaz, sebo nas canelas, vamos trabalhar. Às vezes eu chegava com um colega. Aí eu, rapaz, sebo nas canelas. Eu falava, não, lube in the legs. Lube é o lubrificante in the legs, on the legs, pra correr. E aí eu fui assim explicar, eu contextualizava para os caras, aí os caras entendiam agora. Aí assim, isso tudo para exemplificar a dificuldade de contextualizar na comunicação, mas assim, quando você chegava e fazia perguntas, se mostrava mais interessado do que interessante, a comunicação era estabelecida. E hoje os caras que eu tenho lá, que são assim, tem os funcionários mais antigos, né, que são os farmers da fazenda lá da UBC, o mais novo entre eles tem 27 anos de funcionário. Então os caras assim, casca grossa, tipo os pais da gente de antigamente, bruto, o tipo os avós, sabe? E os caras lá, quando a gente tem uma reunião, uma coisa ou outra que eu sento para conversar, tem momento que não dá pra gente ir para o lado sério porque é só brincadeira. Então eu também consegui passar por essa fase de me adaptar, de me reinventar, de mudar meu diálogo para chegar e acertar o lado meu com eles. Ter seu espaço hoje, né? Ter cativado aquele espaço ali. E foi isso que, por exemplo, aí hoje eu
tenho respeito deles na brincadeira, mas na hora de falar sério, eles também me enxergam como profissional e me veem com a competência, com tudo. E o que eu preciso deles, às vezes eu peço, por exemplo, eu estou aqui, eu sou responsável pela reprodução da fazenda, mas tem uma turma que está tocando lá. Por quê? Porque você treinou a equipe, porque você engajou eles, porque você mostrou para eles, ó, a gente tá aqui com a taxa de concepção de 44%. Bicho, minha média do ano inteiro, a média da gente aqui foi 44%. Quando eu for pro Brasil e voltar, tu vai deixar cair? Não, rapaz, que é isso? Olha assim, acha que é uma afronta. Só olha, o número de vacas inseminadas. Aí eu começo a falar dos índices, que a gente tem tudo lá, né? Todos os indicadores. E eu trago isso também para eles, aí eles, de uma forma indireta, veja, o conhecimento que eu estou usando da gestão, da veterinária, para pedir o comprometimento do cara e não deixar a peteca cair quando eu não estiver lá. Então veja assim, quanto conhecimento você reúne para você chegar lá. Então, o básico bem feito é o melhor a ser feito e a sua competência, o seu hard skill é o seu dever e obrigação. Mas o seu soft skill é o que você vai trazer para agregar como um tempero ali. Então, quando você pega pessoas diferenciadas, eles fazem o básico bem feito, o dever e a obrigação deles, mas eles têm ali o que é mais, o algo a mais. Então, isso daí é que chama a minha atenção. Então, leitura de livros. Quantos livros a gente lê na época da veterinária? Lê um monte, estuda um monte, e depois quando a gente termina... Meu sonho todo dia eu dizia, rapaz, quando eu me formar, eu nunca mais vou pegar no livro, nunca mais vou estudar, que eu nunca pude estudar. Mas aí eu dizia, rapaz, eu tenho que estudar mais, porque eu tenho medo de ser burro danado. Aí eu sempre estudava, porque meu pai só fez até a 8ª série, minha mãe só até a 4ª. Aí eu ficava com medo, digo, rapaz, eu tenho que estudar porque eu não posso esquecer e eu tenho que ter mais conhecimento e agregar mais. Aí por isso que eu sempre fui lendo. Então, assim, ler livros que não são só da sua área, livros diferentes, livros de gestão, livros de autoajuda, livros de, sei lá, mindset, livro de um monte de coisa para abrir sua mente, artigo científico, coisas da sua área, coisas que não são da sua área. Então, eu acho que tudo isso ajuda e fui lá na frente e voltando para responder. Ainda vale a pena hoje os estudantes quererem trabalhar na área? Vale. E hoje muito mais, porque o acesso que a gente tem a conteúdo hoje é muito mais fácil. Queria eu que me dissessem para ir para o Canadá com 22 anos de idade, quando eu, na época da faculdade, eu poderia ter focado muito mais. Por exemplo, um conteúdo como esse de vocês, produzido com pessoas diferentes, com conhecimento diferente, profissionais de diversas áreas, todos interligados com o agronegócio. Veja o tanto que isso não agrega na vida de um profissional em formação, ou um profissional já formado. Então, e até uma coisa que eu dou parabéns a vocês, que eu acho que é o primeiro podcast daqui da região. Quando eu estava lá no Canadá, que eu vi, né, George, Manu, o pessoal que foi chegando aqui, eu disse, caramba, velho, isso é um negócio que estava faltando. Ainda mais na nossa região. Porque aí você, quando for visitar, por exemplo, eu não estou mais aqui, mas os técnicos que forem visitar, rapaz, tu já assistisse o canal lá das meninas, acaba de dizer assim, né? Eu disse, que canal? Rapaz, veja lá o vídeo, clique lá, olha, vou mandar o link para você. E o cara começa a assistir, veja o tanto de riqueza que tem de conteúdo. Informação, de material. E até para servir, nem que seja de uma cimentinha ali, para você ir pesquisar mais sobre. Certeza. Então, assim, a gente está conversando aqui sobre um monte de coisas, sobre o Canadá, adoção de tecnologia para melhoria de produção, produtividade, para ser mais eficiente, para continuar na atividade. Então, o cara escuta, rapaz, aquele doido estava falando do Canadá, que nunca ouvi falar de Canadá, de vaca de leite. Vou correr atrás para dar uma olhada, vai pesquisar mais. Ou vai entrar em contato com você, ou vai entrar em contato comigo, vai me procurar, vai querer saber demais de coisa, porque a gente está falando de um monte de coisa. A gente está aqui sendo generalista, mas se ele quiser um especialista mais específico, está aqui também. Sim. Entendeu? Tem o feijão com arroz, tem um básico, mas tem também uma picanha. Sim. Entendeu? Tem um tempero a mais. É porque aqui o tempo é curto, né? A gente queria conseguir ficar mais tempo. Isso. Né? Mas, infelizmente, o tempo é curto. Exatamente. E a gente queria te agradecer, Wilton, pela disponibilidade, por ter vindo enriquecer ainda mais o podcast e as pessoas e a vida das pessoas que vão assistir também. E
Foi muito enriquecedor, foi um prazer sentar nessa mesa hoje com você. E é isso. Muito obrigada. É um agradecimento ainda mais especial, porque você está de férias, né? E tirou um tempinho, né, para aceitar nosso convite. E nós estamos muito honradas, né, verdadeiramente, em estar aqui tendo essa troca com você. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, me sinto realmente honrado e orgulhoso por estar aqui, por vocês terem me dado essa oportunidade de contar um pouco da minha história, da minha trajetória, de me fazer ser ouvido, né, e falar um pouco dessa minha trajetória. E realmente o meu desejo é que vocês continuem essa atividade, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque realmente é um trabalho que necessita e tenho certeza que vocês vão colher muito frutos desse trabalho ainda. Se Deus Muito quiser. obrigado. Obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Sigam, compartilhem, ativem o sininho. Siga, Curta também, comente. Se foi bom, se foi ruim, vá no dedica. Instagram de todo Siga. mundo. Se quiserem mais informações, vai ficar também o Instagram de Wilton para vocês seguirem. Ele disse que é aberto. E é isso. Muito obrigada e até o próximo episódio.